Muito bem, amigos, nós estamos seguindo na nossa caminhada, registrando histórias de gente que fez, de gente que faz e ajudou a construir a história desses 60 anos da Camisc. E com muita alegria e gratidão que estou aqui neste momento ao lado do senhor Ari Antônio Reisdorfer, presidente da nossa cooperativa, uma das grandes lideranças do agronegócio regional, hoje na presidência da Cimepar, do Sindicato Rural de Clevelândia. É uma caminhada sempre, o sindicalismo e o cooperativismo andam lado a lado, na verdade, seu Ari? Sem dúvida, né, Beto e aos nossos ouvintes, eu sou um defensor do cooperativismo, seja de produção, seja de crédito, e também do associativismo. Por que isso? Porque eu entendo que uma pessoa, só o Ari, tem uma força. O Ari e mais um grupo é outra força. Com o sindicato, com a associação, com a cooperativa, com a OCEPAR, que eu tive o prazer de ser vice-presidente da OCEPAR por 8 anos. E eu entendo que o cooperativismo, o associativismo, é a maneira mais correta de distribuição de renda, de ser um trabalho mais honesto no que diz respeito a todas as classes. Seja o pequeno agricultor, seja o médio, seja o grande, é através da associação, da força das uniões, é que presta um serviço melhor. E me parece, não tenho certeza, senhor, que colocando esta sua fala lá no ano de 1962, seu Eurildo Benato e aqueles pioneiros que sentiram a necessidade, né, de criar a cooperativa. Naquela época o senhor deveria ser uma criança, um adolescente por ali, né? E me parece que transportando esta sua fala para lá, os ideais continuam os mesmos, né? E às vezes, né, Beto, as pessoas dizem assim, mas por que foi criado a cooperativa? Uma cooperativa, ela nasce de uma necessidade. Na época, conversando com os mais antigos, eu em 61, 62, eu tinha 10 anos. Era uma criança. 8 anos. Eu comecei na Camisc em 89, né, então já estava lá. Mas a gente via os grandes desafios que eles enfrentaram na época. Eu ainda, quando assumi a cooperativa, pegamos talvez a pior história da fase da agricultura, que foi no Plano Real. Quanto mais você trabalhava, mais prejuízo dava. Nós tínhamos secadores pequenininhos, nós tínhamos as estruturas pequenas para atender os agricultores. E quem não lembra, talvez quem vai nos ouvir, Beto, quem não lembra em Mariópolis, fila atravessando a cidade para descarregar o caminhão, né? Hoje isso já está mudado. Mudado por quê? Porque os agricultores se uniram, se dedicaram, as diretorias todas, né? Ao longo desses 60 anos da Camisc, não vamos desmerecer essa ou aquela. Todas ajudaram a colocar um tijolo, 2 tijolos, uma parede, 2 paredes, para fazer a construção dessa grande cooperativa que hoje é a Camisc. Então, assim, hoje as dificuldades são menores, né? Mas, enfim, está aí o cooperativismo fazendo frente. E por que não dizer, né, Beto? O Paraná é modelo para o Brasil. Quando eu estava na OCEPAR, eu lembro, vinha as OCEs dos outros estados, do Nordeste, ver como é que vocês estão fazendo. Por que está assim? O Rio Grande do Sul, que foi o grande desbravador, de onde, né, saiu o cooperativismo, de onde saiu, eles perdem para o Paraná, no que diz respeito à organização, a todo o sistema. Então, assim, eu acho que é um orgulho muito grande para nós fazer parte dessa classe. Eu vejo ainda hoje agricultores que querem ser independentes, eles não querem compromisso com essa ou com aquela cooperativa, né? Eles querem estar livres, querem ser independentes, e nem sempre eles têm vantagens. Vejo também, aproveitando, né, fiz parte da diretoria da Aurora, o tanto que é importante as integrações de frango, de suínos. Por quê? Porque a integração ela não deixa o produtor quebrar. E é uma cooperativa central. E claro, quanto maior, mais força tem, né, dentro do sistema. E o sudoeste do Paraná, né, a cooperativa Camisc inserida, outras coirmãs da região, mas inserida aqui nesta nossa micro-região,
Seu Ari, foi de fato uma linha divisora de águas, né? Eu tenho conversado com os produtores, né, que foram pioneiros também aí, eles diziam da dificuldade exatamente dessa linha de raciocínio que o senhor nos coloca, né? Antes eles eram sozinhos, por conta, e estavam ali como reféns de um mercado, né, que não tinha um compromisso, que não tinha uma filosofia, né, de união, de cooperação. Tinha o produtor como, me perdoe, né, um mero objeto, né, que produzia, entregava a produção, depois ia lá comprar. O cooperativismo chegou e mudou essa cultura, né? Sem dúvida, Beto. Eu lembro, assim, agora você falando, o meu sogro, ele disse para mim, Ari, eu plantei milho, não tinha para quem vender. E um dia desses eu fui vender, e o comprador disse assim, eu só te compro se você tirar o pé e a ponta e debulhar com a mão. Bárbaro. Que ele ia misturar com o café. Ele começou, fez lá 50, 60 sacos e largou mão porque não aguentou. Então veja bem, um outro exemplo, Beto, o caso do Palmital. No Palmital nós construímos uma unidade lá em 88. Até os agricultores lá diziam, não, isso não sai, isso é conversa. Nós reunimos lá 103 agricultores. E saiu então o entreposto do Palmital. Naquele ano, senhor, e só um parênteses, estávamos promulgando a Constituição Cidadã, saudoso Ulisses Guimarães. Né? E outros, né? Outros tantos, né? E uns gostaram, outros não, mas verdade. Que faz parte. E assim, então, né, só concluir o raciocínio, lá tinha dois compradores de produto. Dois compradores. Eles cobravam naquela época 10, não vou lembrar porque mudou muito a moeda, 10 para levar um saco seja de soja ou de milho para Pato Branco, ou para Clevelândia, ou para Palma. É uma fortuna, né? A Kaminski entrou cobrando 10 vezes, 9 vezes menos. Então, são exemplos que nós teríamos muitos e muitos exemplos para dizer da importância do cooperativismo. Então, o que aconteceu com eles? Eles quebraram e a cooperativa se manteve. Mesmo assim. Então, veja bem... Era uma exploração mesmo do produtor. Sem dúvida, uma exploração propriamente dita e que o agricultor não tinha. Ele tinha para onde correr, né? Ou ia lá, ou não ia lá e não tinha para quem vender. Exato. Né? Então sem dúvida, assim, o cooperativismo, como falei, seja de produção, seja de crédito. Quando nós criamos, fugindo um pouquinho... Não, eu queria abrir um parênteses, né? O senhor foi um dos motivadores, incentivadores e fundadores do Sicredi. Hoje, Sicredi Parque das Araucárias, mas que nasceu lá dentro da cooperativa Kaminski na sua gestão. Exato. O Sicredi é filho. Filho da Kaminski, né? Era Cred Kaminski. Né? Isso, não tinha nada, não tinha uma caneta, não tinha um lápis, não tinha nada, né? Então a Kaminski deu a sustentação no início. E na época a gente foi criticado pelos agricultores. Não era do teu tempo, acho que você ainda não fazia parte da Kaminski, mas quando nós convidamos lá 200, 300 agricultores dizendo vamos construir um banco, foi lá 27. Foram os 27 que foram, e eles diziam ainda assim, nós precisamos de secador, de silo e não de banco. Não deixavam de ter razão. Mas saiu, mesmo assim saiu, e hoje é um orgulho também para nós. E depois, nos últimos anos meus de Kaminski, eu sempre dizia que o Sicredi era o braço direito da cooperativa no que diz respeito à parte financeira. Então isso tudo, somando, e vendo, nós podemos falar que um dia inteiro, uma semana inteira, mas o cooperativismo é, sem dúvida nenhuma, mesmo com alguns defeitos, mesmo com algumas dificuldades dessa ou daquela diretoria, como tem muitas aí, a Brasil afora, hoje já não mais, porque as administrações já foram profissionalizadas, as coisas já são mais modernas, mas há caminhos que cumpriu e está cumprindo com o papel dela, sem dúvida nenhuma, no desenrolar desses 60 anos. Iniciando lá no primeiro ano, que garanto que foi um desafio enorme, e que eu até disse, várias vezes disse assim, aqueles que criaram a Kaminski, eles pegaram um caminhão carregado, sem motor, e tinham que empurrar morro acima. Eles fizeram. Nós demos a sequência, já. E agora, os que estão hoje, têm que cuidar para esse caminhão não disparar. O caminhão está carregado, com motor, automático, com tudo, mas tem que cuidar para que esse caminhão não perca a direção.
Então, depende de muito profissionalismo, de muita honestidade, de muita capacidade. E mais ainda, né, Beto? Qual é o maior patrimônio de uma cooperativa? O quadro social. Cooperado, o cooperado. É o cooperado. Se o cooperado não acredita mais na sua cooperativa, pode largar a mão. E nós tivemos muitos exemplos ao longo desses anos, né, cooperativas, inclusive da nossa região, que foram para esse caminho. E felizmente outras não. Trilharam o caminho da honestidade, da competência, e aonde o maior patrimônio que o associado acreditou, confiou e manteve. Levou em frente. Sem dúvida. Senhor Ari, muito obrigado por nos acolher aqui, né, e partilhar conosco um pouco desta sua experiência no mundo cooperativista, no agronegócio. Sucesso em seus empreendimentos, que sabemos que tem, e muito obrigado, gratidão da Cooperativa Kaminsky por seu trabalho e por ser também um produtor campeão ao longo desses 60 anos de história. Sem dúvida, Beto, eu também quero agradecer e dizer que o cooperativismo para mim foi uma faculdade, foi uma pós-graduação, um doutorado, tudo que você possa imaginar, a gente aprendeu no cooperativismo. E isso, sem dúvida nenhuma, é um patrimônio que a gente tem, né, e que eu agradeço muito ao sistema cooperativo como um todo. Muito obrigado, Ari Antônio Reisdorfer, cooperado, produtor campeão, gente que faz nesta caminhada de 60 anos de história da Kaminsky.